só, o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, né, não podia deixar de provocar aí um dos maiores, digamos assim, né, inimigos, adversários, né, desafetos do clã Bolsonaro, que é o Flávio Dino. Depois que o Lula, né, o indicou ao STF, claro que esses ataques ao Dino aumentaram. Isso era esperado de alguma forma. Né, essa novela de quem que o Lula vai indicar para o STF demorou demais. Eu disse aqui outras vezes, olha, nós temos aí já várias semanas só com 10 ministros no STF. E aí você tem ali o presidente podendo indicar, o indicado tem que fazer lá suas visitas, conversar com os senadores. O Dino foi eleito senador pelo Maranhão, mas né, não chegou nem a assumir como senador, ou só assumiu lá o protocolo, mas estava como ministro da Justiça e Segurança Pública, e ele foi lá no Senado várias vezes, né, participar daquelas comissões. Agora ele tem que ali conversar, trocar uma ideia, articular para o seu nome ser aprovado. Então demora aí tem a aprovação na CCJ, depois vai lá para o plenário do Senado e tem que ter maioria simples, né, nas duas casas, né, para ser aprovado então. Então demora um pouco e nós ficamos um período sem. O Lula certamente estava esperando o quê? Ter um melhor momento para fazer essa indicação, ou estava realmente em dúvida, gerou um bafafá danado, porque tem gente que queria que ele indicasse uma mulher, fizeram até um movimento, né, muito grande, fora do país, inclusive, outdoor lá na Índia, durante a reunião do G20, eu lembro disso aqui, né? E aí o Lula não cedeu a essas pressões e agora tem gente reclamando, porque esperavam que fosse, se for um homem, tinha que ser um homem negro, aí o Dino, né, para esses não serve, dependendo da estatística, o pardo entra, dependendo não entra. É uma confusão danada, né, por essas questões identitárias. O fato é, na minha opinião, o Flávio Dino tem aquilo que o cargo exige, o notório saber jurídico, né? O Dino tem uma reputação ilibada, né, até agora não se sabe de nada que o impeça de assumir uma vaga no STF, mas, claro que mesmo tendo os requisitos, precisa passar pela aprovação no Senado. E o bolsonarismo, a parte mais, digamos assim, mais dura, tem prometido dificultar a vida do Dino no STF lá, no Senado, para ser então, né, assumir a sua vaga no STF. E aí, o Eduardo Bolsonaro, que não é senador, mas é deputado federal e é um, digamos, um porta-voz do bolsonarismo, já deu mostras aqui do que é que o Dino pode enfrentar por lá. Fez um tweet então. #Dino não. Esta é a pauta. Lula desafia o Senado. Que o Senado faça história e barre pela primeira vez uma indicação desta. Continua Eduardo. Não se pode privilegiar alguém por ser notório perseguidor de opositores políticos. Daqui a pouco eu explico aqui, porque aqui ele já começa a mentir. E bolsonarista tipo Eduardo que mente tem que ser desmentido, e eu vou desmentir o Eduardo. Continua ele, mentindo de novo. Alguém hipócrita que desrespeitou o Congresso, o próprio STF e os brasileiros ao negar imagens das câmeras do Ministério da Justiça de 8 de janeiro. Alguém que recebe a dama do tráfico. O que é isso, Eduardo? Tem vergonha na cara, cidadão? Vou repetir o que ele disse. Alguém que recebe a dama do tráfico no Ministério da Justiça, com voo custeado com dinheiro público e acha isso normal. Aí Eduardo também coloca uma montagem ridícula, que eu não vou nem colocar aqui para não ajudar a divulgar. Agora, vamos, né, ver aqui por parte. Dizer que o Dino é um notório perseguidor de políticos, baseado em quê, ô cara pálida? Isso aqui é forçação de barra. Você pode ter 1000 divergências do Flávio Dino e faz parte tê-las aí, mas assim, não dá para dizer isso aqui. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele não aliviou para quem cometia crimes. Né? E nesse contexto de troca de governo, é óbvio que os podres do governo anterior, que estavam, né, deixados debaixo do tapete, que eles venham à tona. Não porque o atual está perseguindo o atual ministro da Justiça, ou, né, já usando a lógica aqui, será que não dá para a gente dizer então que o anterior estava cobertando os crimes, o Eduardo Bolsonaro? Então aquilo que é prática de crime tem que ser investigado pela Polícia Federal, tem que ir atrás, tem que partir para cima, como antes. Né, isso não acontecia, né, era uma leniência total, agora alguém tem que agir. Então coube à Polícia Federal, aos órgãos, né, investigar. Ou será que o Eduardo Bolsonaro, que, né, abraça a bandeira #contra a corrupção, não quer que sejam investigados só porque os, vamos chamar de supostos corruptos e bandidos, são aí do lado do Eduardo Bolsonaro? Né, e falar ele preocupado com perseguição de opositor, nem parece que estava agarrado há pouco tempo aí com o Sérgio Moro, o Dr. Dallagnol,
figuras que descaradamente e comprovadamente perseguiram opositores políticos na Lava Jato. Simples assim. Então não tem moral para falar isso. E o que ele considera então desrespeitar o Congresso? O Dino era convocado, foi várias e várias vezes, né, atendeu vários dos convites e convocações, foi lá nas comissões, no Senado, na Câmara, mistas, e fazia o quê? Respondia. Era provocado? Respondia com provocação. Tentavam lacrar em cima dele, ele lacrava em cima dos bolsonaristas. O Flávio Dino humilhou bolsonaristas várias e várias vezes. Aí isso aqui é desrespeitar o Congresso? E o que os bolsonaristas faziam com o ministro da Justiça, que é o ministro de Estado? E por fim, né, ele espalha aqui mais uma fake news, o Eduardo Bolsonaro, ao dizer que o Dino recebeu a dama do tráfico no Ministério da Justiça. Isso nunca aconteceu. Se tivesse acontecido, com certeza teriam já divulgado isso. O Flávio Dino foi firme e disse que nunca se encontrou com ela e nunca se encontrou, nunca foi divulgado nada. Ela esteve no Ministério da Justiça, se encontrou com assessores lá, secretário, mas com o Dino como Eduardo dá a entender, não. E já falei sobre isso aqui, de melhorar o controle aí de quem vai acessar o Ministério da Justiça. Ela não foi paga com dinheiro público porque ela é esposa de um dos chefes do Comando Vermelho do Amazonas. Ela foi paga com dinheiro do Ministério dos Direitos Humanos porque ela, né, tem vinculação com um comitê dos direitos humanos do Estado. Então é por causa disso e não por conta dos crimes cometidos pelo marido que está preso e, né, ela também foi condenada, respondia em liberdade e tudo mais. Então aqui várias distorções na fala do Eduardo. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.